Graça e paz. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe tremendamente neste dia e que sua vida, a sua casa sejam alcançadas pela bênção do Senhor. Hoje eu quero falar sobre reciprocidade. Quero ler o texto que está lá em Lucas capítulo 6:37, a primeira parte. Dai e dar-se-vos-á. Quando o Senhor Deus criou a mulher, Ele assim o fez para criar relacionamentos que se correspondem, claro, relacionamento entre iguais. Isto está dentro da declaração do Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e que lhe corresponda. Gênesis capítulo 2, 18. O homem se relacionava com Deus? Sim, claro, se relacionava. Se relacionava com os animais? Sim, se relacionava. Mas o relacionamento do homem com Deus não era entre iguais. Com os animais também não eram entre iguais. O Senhor disse, todavia, Gênesis 2, 18, 20, todavia Deus não encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse. Este é o princípio de todo relacionamento humano que conhecemos, de se corresponder, de reciprocidade. O Criador percebeu que o homem estava só e criou uma pessoa que pudesse corresponder a ele. Correspondência e reciprocidade são palavras sinônimas. Corresponder à necessidade, à expectativa de outra pessoa é a condição essencial para a qualidade das relações entre pessoas. Dar e receber de maneira saudável torna um relacionamento agradável e bem-sucedido. A correspondência gera uma relação equilibrada, mantém o diálogo aberto, desenvolve a conexão entre indivíduos, fortalece os afetos e transforma ambientes. Claro que eu estou falando em boa correspondência, pois o contrário também acontece. Pode haver reciprocidade negativa. Já ouviu aquela máxima que diz que gentileza gera gentileza e que violência gera violência? A recíproca não é verdadeira em ambos os casos? Em Mateus 15, 1, nós vemos que a palavra do Senhor diz o seguinte, que a palavra branda, ela abranda, acalma, desvia o furor. E a palavra dura suscita, aumenta, provoca a ira. A gente vê que há reciprocidade aqui. A palavra branda, ela abranda, acalma, desvia o furor. A palavra dura, ela suscita, aumenta, provoca a ira. O Senhor, lá em Mateus capítulo 7, versículo 12, ele diz, portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim façam também a elas. Ou seja, devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. No texto citado acima, mais completo, versículo 37 e 38 do capítulo 6 de Lucas, o Senhor diz o seguinte, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Existe um princípio de reciprocidade ou de correspondência que rege todas as relações humanas. E é interessante observar que os céus também trabalham neste princípio. É claro que com isso eu não estou excluindo a graça da salvação, pois a graça é favor imerecido. Mas ainda assim é preciso que alguém lá do outro lado para receber a graça de Deus. Se alguém fizer pouco caso da graça, esta graça pouco ou nada lhe adiantará. O pastor, conferencista e escritor Luciano Subirá, em seu livro Até que Nada Mais Importe, ele trata da lei da reciprocidade de Deus em um dos seus capítulos. É preciso que haja correspondência da nossa parte naquilo que Deus nos oferece. Em Tiago 4, versículo 8, nós lemos, chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Este é um princípio de reciprocidade divina. A nossa aproximação de Deus é proporcional à nossa chegada a Ele.
Ou seja, Deus se aproxima de mim na mesma proporção que eu me aproximo dele. Em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, nós vemos este princípio de reciprocidade e correspondência escancarado na declaração que o Senhor fala para o povo. O Senhor está convosco enquanto vocês estão com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, ele vos deixará. Foi o que o Senhor disse àquele povo. Como podemos querer Deus conosco se o nosso coração não estiver com ele? Uma outra vez Deus se manifesta quanto a isso, quando ele se refere aos filhos do sacerdote Eli, que tratavam com desprezo as coisas do Senhor. Porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão tratados com desprezo. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Olha só o que o Senhor disse. Nós vimos que o princípio de reciprocidade funciona tanto para o bem quanto para o mal. E tanto nos relacionamentos entre pessoas e pessoas, quanto nós e Deus, Deus e as pessoas. Peça ao Senhor Deus neste momento que eu e você possamos pensar nisso. E que nós possamos trazer as coisas divinas. Ainda que nós já sejamos salvos, existem algumas coisas que nós precisamos de fazer. Precisamos fazer para o Senhor. O Senhor trabalha também nesse princípio da reciprocidade. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.